Isso. Dona Carla, seja bem-vinda mais uma vez à Obrigada. nossa casa. Fique à vontade. Muito obrigada. Só não precisa aqui não, né? Não. Todos precisam. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos encontre nessa casa abençoada do caminho, em que todos nós viemos aqui receber as energias necessárias para o nosso reequilíbrio e para que possamos continuar traçando os nossos e em busca dos nossos objetivos da melhor maneira possível. Queria agradecer mais uma vez o convite para estar aqui, trazendo algumas reflexões sobre o capítulo 14 do Evangelho, que é honrai o vosso pai e a vossa mãe. Eu confesso para vocês que refletir sobre este conteúdo, preparar essas questões que nós trazemos aqui hoje, são muito mobilizadoras para todos nós. Porque, especialmente no meu caso, já não me encontro nas primeiras primaveras, já caminhei um tanto na existência, chegando no que nós consideramos a idade do idoso. E é nesta fase do envelhecimento, mais adiante, que nós podemos refletir alguns conteúdos com um pouco mais de profundidade, com um pouco mais de serenidade, para compreender efetivamente o que Jesus queria nos dizer com esse conteúdo. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. É muito importante que nós possamos compreender que este conteúdo ele já vem desde o tempo de Moisés, onde ele se caracterizava como um dos mandamentos, o quarto mandamento. E isso já nos sinaliza a importância destas questões na vida dos humanos. Se na época de Moisés, honrai vosso pai e vossa mãe era muito importante, nós podemos imaginar que à medida em que nós fomos vivendo várias fases, várias etapas como espíritos imortais, isto ganhou novas nuances, uma nova relevância. Talvez não tenhamos uma outra época em que foi tão importante honrar o pai e a mãe. E Deus, na sua infinita bondade, nos oportuniza uma situação belíssima, que é, ora, sermos filhos, ora, experimentarmos os papéis, o papel de pai e de mãe, mesmo que não biológico, mas aquele que nutre, aquele que cuida, aquele que protege alguém, algum pequenino que está por perto. Seja um filho do coração, seja um neto, seja um sobrinho, enfim. Deus nos oportuniza que nós troquemos de papel e possamos efetivamente experimentar o que significa honrai o vosso pai e a vossa mãe. Talvez um indício de que nós não estamos executando tão bem o nosso trabalho assim, enquanto humanos, é a necessidade de conselhos dos idosos, por exemplo, em que nós temos a delegacia que se encarrega de proteger os idosos dos maus tratos, por exemplo. E estou jogando lá para diante dos idosos porque são situações muito salientes na sociedade que se apresentam para nós e que nós ficamos a meditar sobre elas. Mas, na verdade, honrai pai e mãe é um processo que nós devemos realizar durante toda a nossa existência. Mas também, como uma tarefa muito importante, ensinar as nossas crianças a honrar
o vosso pai e a vossa mãe. Então este capítulo, ele traz 3 questões importantes do Evangelho. Primeiro, a piedade filial. Segundo, quando Jesus se pergunta quem é minha mãe e quem são os meus irmãos. E depois, por último, o Evangelho traz o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Como instrução dos Espíritos, nesse capítulo 14, nós vamos encontrar bem extenso, um texto que fala então sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Então, este tema nós conversamos com a irmã Marinês e ela nos sugeriu até porque este mês é o mês dos pais. Mas aqui nós vamos sempre pensar no dueto, na dupla, pais como pais e mães. Então nós que somos espíritas ou simpatizantes da doutrina espíritas, somos por certo reencarnacionistas, acreditamos na reencarnação. E isso já nos diz muito, porque nos traz as relações afetuosas ou nem tanto assim, que se estabelecem nos nossos lares quando nós reencarnamos. Então, este é, com certeza, um processo, um planejamento reencarnatório que foi elaborado para cada um de nós e que prescinde, que conta com a justiça divina, com a misericórdia divina, para que estas almas se reúnam no reduto do lar, se reeducando, mas acima de tudo, aprendendo a se amarem. E vamos combinar, meus irmãos e minhas irmãs, que não há na face da Terra nenhum laboratório tão difícil, mas ao mesmo tempo tão maravilhoso como o nosso lar. É lá que nós nos identificamos mais com alguns familiares, que nós desenvolvemos antipatias nunca gratuitas com outros, mas é lá, afinal, que a espiritualidade que nos quer muito bem, nos reúne para o reajuste, para o aprender a nos amarmos. Imaginemos, como não é real, a possibilidade de nascermos adultos. É bem possível que seria muito mais difícil nós aprendermos a amar uns aos outros. Mas como nós sabemos, nós recebemos no ventre um bebê que vai se desenvolvendo gradativamente, que vai conquistando o nosso amor aos poucos e que nasce e que vai cativando a nossa alegria, vai desenvolvendo a nossa alegria a cada dia que passa. E nós vamos simplesmente, na maioria das vezes, nos apaixonando por aquele bebê que se torna mais tarde um adulto. E às vezes na adolescência a gente olha para eles e diz, mas cadê o meu bebê? Né? Mas ele era tão doce, ele era tão cordato, estava tudo bem agora, né? Como diz o gaúcho, virou os arrelhos, né? Não é mais o mesmo. E aí o processo de reencarnação, os estudos da doutrina espírita vão nos ensinando que sim, em torno da adolescência, dessa idade difícil que todos nós passamos, alguns vão passar, nós temos muitas mudanças e essa inserção, essa inclusão das experiências vividas em outras situações, em outras aventuras encarnatórias, que nos conforma como realmente nós somos. E é neste cenário do lar que muitas vezes honrar o pai e a mãe não é um desafio tão simples assim. É uma situação bastante traumática às vezes, complexa, mas quando nós conseguimos vencer as nossas dificuldades, ela é sempre muito compensatória.
é importante que nós nos lembremos no processo reencarnatório que existe uma hierarquia de nascimento nas nossas famílias. Então houve um planejamento para que primeiro nascessem os nossos futuros pais e depois nascêssemos cada um de nós no seu tempo. Às vezes no lar nós brincamos com os nossos irmãos, né? Quando eles dizem, mas eu tinha que ter nascido primeiro. Daí a gente brinca e diz, perdeste o trem, ficou lá olhando para as moscas, eu engatei, entrei no trem e vim embora e nasci antes de ti, né? Mas na verdade isso é uma brincadeira, porque cada um de nós nasce a seu tempo, compondo este clã familiar. Então tudo se inicia com este nascimento em um lar, e o Evangelho nos diz com toda clareza que, apesar de todas as dificuldades que nós possamos enfrentar nestes antagonismos, nestes conflitos familiares com os nossos pais, o fato deles terem se disposto a nos oferecerem a vida corpórea já coloca-os numa situação bastante favorecida sob o ponto de vista espiritual. Muitas vezes nós encontramos criaturas que dizem, mas a minha mãe não é como eu gostaria, o meu pai é grosseiro no tratar comigo. E, de fato, muitas vezes esses conflitos, essas manifestações acontecem. Mas os nossos amigos espirituais nos dizem, se já tiveste a oportunidade de ganhar um corpo físico, agradeça. Porque a partir daquele momento, você pode existir independente de qualquer situação um pouco mais difícil. E nós, muitas vezes, não conseguimos ver essas questões. Então, o Evangelho nos diz que cada um renasce naquela família, naquela posição, para desenvolver o seu papel. De pai quando é pai, de filho quando é filho. E mais interessante que à medida em que nós vamos adultecendo, nós exercemos às vezes as duas funções juntas. Nós somos pais dos nossos filhos, mas nós somos filhos dos nossos pais. E aí eu lembro a vocês uma questão bem simples que a gente observa nas famílias. Como que eu ensino meu filho a honrar o seu avô e a sua avó? É bem simples, tratando-os muito bem enquanto filha. Porque quando eu, enquanto filha, não os trato bem, meus filhos farão dali para pior. E não adianta nós dizermos que eles precisam respeitar, que eles precisam cumprimentar, que eles precisam se preocupar com os avós ou com os pais, porque eles não farão isso. Porque na maioria das vezes as nossas palavras passam a ser palavras vazias. Porque a nossa prática, essa nós não conseguimos esconder. Essa prática, ela explode, ela aparece, por mais que nós muitas vezes tentemos abafar o caso. Transformar essa prática, dourar a pílula, não, mas é que a tua avó não foi muito boa para mim, por isso que eu não consigo tratá-la tão bem, né? Eles sabem, eles veem, os nossos filhos observam os nossos comportamentos. Então, é importantíssimo que nós nos ocupemos dessas questões se nós queremos que os nossos filhos sejam respeitosos, sejam atenciosos com os demais. E aqui vem uma questão muito importante que nós precisamos resgatar. Nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, nos são emprestados nessa encarnação. E quando nós adentrarmos a vida verdadeira, a vida espiritual, não vão nos perguntar se nós ajudamos a eles a serem marceneiros, advogados, odontólogos, vão nos perguntar se nós efetivamente conseguimos orientá-los para o caminho do bem.
se nós efetivamente ajudamos os nossos filhos a construir virtudes para que eles pudessem se colocar neste mundo fazendo a mudança que todos nós desejamos. Então, com este empréstimo abençoado que nós recebemos, nós temos responsabilidades. Da mesma forma, os nossos filhos, quando desencarnarem, também responderão pelos seus comportamentos. Mas vejamos bem, se em algum momento nós vamos poder ter a consciência bem tranquila de que fizemos tudo o que podíamos para orientar os nossos filhos. Muitas vezes nós encontramos mães desesperadas, porque seus filhos não avançaram no seu processo evolutivo da forma como se esperava. Caíram em tentações, em vícios e se perderam pelo caminho. E aí o Evangelho nos diz que se nós, enquanto pais, orientadores, fizemos tudo o que era possível para guiá-los e mesmo assim não conseguimos sucesso, que nós sosseguemos a nossa consciência. Então a única coisa que nós precisamos é sim nos empenhar ao máximo para guiar aqueles que, nascidos no nosso teto, necessitam de orientação, de amor, mas também de limites. Nós estamos vivendo num tempo muito difícil, em que às vezes as pessoas mais idosas dizem assim: hoje criar filho está muito mais difícil do que no passado. Eu imagino que não seja mais difícil, mas que seja assim diferente. Nós avançamos em muitas coisas com relação à educação das crianças. As crianças conseguem conversar, argumentar, nos fazer refletir sobre pontos de vista que a gente não conseguia. Nós ouvimos as crianças e antigamente não se escutava as crianças, né? Mas por outro lado, nós temos hoje uma juventude que às vezes carece de limites. Às vezes nós encontramos pais e mães que têm medo de dizer não aos seus filhos, que portanto vão desenvolvendo um comportamento permissivo em que eles podem tudo. Numa ocasião, conversava com uma colega e perguntei a ela: como está a rotina agora com o nascimento da tua bebê, que já está grandinha, já tem 2 anos? E ela me disse: olha, tudo com ela. Ela resolve a hora de dormir, resolve o que a gente vai comer, resolve onde a gente vai passear. E aí eu pensei cá com os meus botões, mas não tive coragem de dizer nada. Pensei, poxa, essa menina carece de mãe, está sem mãe, está sem pai. Porque se ela, com 2 ou 3 anos, direciona tudo, decide tudo, onde estão seus pais? Né? E nós, muitas vezes, por um comportamento social das crianças, nós ficamos mais... mas se eu disser isso, o que ela vai fazer? Vai gritar? Vai se atirar no chão? Vai... Então nós precisamos, como diz o Evangelho, assumir o papel de responsáveis pela condução destas almas. Claro, com diálogo, com amor, com respeito, mas também quando é não, que o meu não seja não, quando é sim, que o meu sim seja um sim, né? E não é tarefa fácil, é uma tarefa bem difícil, né? Que a gente vai desempenhando ao longo do tempo. Então nós precisamos, quando pensamos em honrar os nossos pais e as nossas mães, nós precisamos não somente respeitá-los, mas também atendê-los nas suas necessidades. E nós vemos hoje tantas pessoas desassistidas nas suas necessidades. Tantos pais, tantas mães que não têm um encontro semanal com seus filhos, né? E muitas vezes isso se justifica, porque a vida vai nos conduzindo por caminhos às vezes muito turbulentos,
Mas é preciso que a gente não esqueça da onde veio, o que está fazendo naquele lar e para onde vai. Porque se nós vislumbramos esse cenário, nós entendemos que estamos juntos temporariamente, mas que podemos aproveitar esses momentos juntos, aprendendo aquilo que podemos uns com os outros, e que daqui a pouco nós vamos nos separar. Mas, no entanto, quando nós construímos famílias com laços fortes e amorosos, nós dizemos assim: vai na frente, mãe, me espera lá, que daqui a pouco eu vou. Porque eu tenho a certeza que daqui a pouco o meu tempo na terra se extingue e eu poderei, quem sabe, pela bondade divina, em algum momento encontrar minha mãezinha lá na espiritualidade. Isso se eu efetivamente me esforçar para construir com ela relações amorosas, relações fortes de parceria, para que nós possamos então crescer juntas. Mas aí sempre tem aquela pergunta: mas e para aqueles pais que não cumpriram com seus deveres, que judiaram dos seus filhos, que não atenderam às necessidades dos seus filhos, mesmo podendo atender? O que a gente pode dizer para esses pais? E o Evangelho nos diz com toda clareza: vós não estão aí para julgar ninguém. Sejam caridosos com os vossos pais. E também não é fácil ser caridoso com quem, de certa forma, tornou a nossa infância muito triste às vezes, muito difícil por todas as necessidades. Mas o Evangelho nos diz isso: use a caridade com os seus pais e retribua a eles o mal com o bem. Aí os irmãos podem dizer: bah, mas isso aí é muito difícil. Retribuir o mal com o bem? Se me judiaram, se me trataram mal, se me exploraram, me faziam trabalhar quando eu era criança, como é que eu vou ser boa agora com a minha mãe? Eu só tô dando a resposta do que ela plantou. E aí o Evangelho nos diz sim, cada um planta o que quer, o que pode, e colhe o que é possível colher, né? Uma macieira não dá melancia, porque se a gente planta maçã, um pé para dar maçã, vai dar maçã. Então, se nós nos ocuparmos em olharmos para esses pais nos comportamentos infelizes conosco e buscarmos desculpá-los, perdoá-los, vai ficar bem mais fácil para todos nós. Até porque, quando nós trocamos de papel, a gente diz: mas eu achei que era mais fácil. É tão difícil. E nós observamos, e tenho certeza que os irmãos também, nós mantemos algumas relações afetivas com os nossos pais e compreendemos algumas coisas até que nós temos os nossos filhos. E aí a gente liga para o pai e para a mãe e diz: olha, tá ruim a coisa aqui, a criança grita a noite inteira, o que eu faço? E aí o pai conta: pois é, tu também chorava muito de madrugada, foi bem difícil. Só que na tua época não tinha fogão a gás, tinha um fogareirinho lá. Não tinha geladeira, tinha um poço no fundo da casa que a gente deixava o antibiótico quando tu tinha dor de garganta, né? Então, a gente, à medida em que vai vivendo as etapas que os pais vivem ou viveram, a gente vai conseguindo se colocar um pouco mais no lugar deles e compreender as dificuldades deles. Pensemos sempre que os nossos pais, eles foram dentro daquilo que eles sabiam, daquilo que eles podiam, o melhor que poderiam ser para todos nós. Ah, mas a minha mãe nunca me elogiou, a minha mãe competia comigo, a minha mãe me desmoralizava todo o tempo. Tem mães que agem assim, infelizmente. Mas ou porque elas não conheceram a doutrina espírita,
ou porque elas não imaginam que nós também temos relações do passado entre nós, ou porque elas ainda têm um coração endurecido, e não é porque são mães que viraram santas, porque infelizmente não somos, ninguém é santo. Mas se eu já consigo perceber que ela não foi legal comigo, eu preciso me esforçar para ser muito legal com os meus filhos. E muito legal não significa dar tudo e mais um pouco que eu não tive, sem limites. E virar aquela a medrosa, a que a filha fala e a gente, meu Deus, o que será que vai falar? Agora vai me exigir uma bota nova, da onde eu vou tirar dinheiro? E eu vou ter que dar essa bota, porque senão ela vai me encher os ouvidos. Então a gente vai exercitando nessa troca de papéis esses novos lugares e compreendendo, olhando para a história dos nossos pais, para as dificuldades dos nossos pais e compreendendo as dores deles. Porque a gente às vezes não se debruça sobre isso. Nós vivemos ainda muitas vezes no momento do eu quero, é para mim, é tudo eu. Muitos adultos, apesar de terem crescido e saído da fase do egocentrismo, continuam se comportando como grandes egocêntricos. Em algumas casas, em alguns lares, vocês vão observar tranquilamente que o pai parece o filho e o filho parece o pai. Quem tem juízo, quem tem bom senso, quem se preocupa é o filho. O pai está na fase da infância ainda, da adolescência, né? Administrando a vida como se estivesse a passeio, como se não tivesse compromissos espirituais a cumprir na terra. Mas isso também é assim. E quem disse que um filho bem centrado, maduro espiritualmente, não renasce para auxiliar os seus pais a construírem uma nova existência? Quem disse? Quem sabe esses espíritos que vêm como filhos, muitas vezes se dispuseram a auxiliar, a acelerar o processo de evolução dos seus pais. Por isso que o Evangelho nos diz que, mesmo que eles errem conosco, nós precisamos desenvolver tudo aquilo que a gente fala. O bem, o amor, o perdão. Porque, afinal de contas, se nós somos os mais esclarecidos, somos nós os primeiros a perdoar, a desculpar e a respeitar. Então, este parentesco, que muitas vezes é corporal somente, dificulta este processo de honrar pai e mãe. Nós também, e muitas vezes, conseguimos identificar esse parentesco não somente corporal, consanguíneo, mas um parentesco espiritual. Todas nós que temos filhos, todos nós, homens ou mulheres, nós temos às vezes mais de um e eles brincam quem é o favorito, né? Ah, mas o do meio é sempre o do meio. Ah, do meio é o sanduíche lá, a salsicha do sanduíche, do cachorro-quente, né? Ah, o mais novo é o bebê. O mais velho é o que nasceu primeiro, foi toda a expectativa. Mas, na verdade, nós vamos vivendo com eles e se nós prestarmos atenção, nós temos afinidades diferentes com cada um. E não poucas vezes, quando queremos chorar, é com o Joãozinho. Quando queremos raciocinar e organizar o pensamento, é com o Pedrinho. Porque cada um, como espírito eterno, também tem as suas características, as suas virtudes a conquistadas e as suas dificuldades. Então não é que a gente ame mais um ou outro, mas a gente ama diferente, né? Qual é o filho que a gente gosta mais, né? Tem um post que anda sempre pela internet que pergunta qual é o filho que a gente gosta mais. O filho que a gente gosta mais é aquele que está chorando até parar de chorar. Aquele que está com dificuldade na escola até que vença esse obstáculo.
Aquele que ficou doente até melhorar. Esse é o filho preferido. Mas cabem todos no coração dos pais e das mães. Então, por isso que esse processo de aprender a honrar o pai e a mãe é um processo muito difícil, porque põe em xeque todas as nossas competências ou incompetências afetivas, as nossas competências de compreensão das nossas relações, e por isso se torna um grande desafio. E Deus é tão bom que Ele nos coloca juntos por um tempo. E vocês vão observando que, em média, vamos imaginar que os filhos moram com a gente 20 e poucos anos, agora um pouquinho mais, 30 talvez, 30 e pouquinhos anos, né? Mas é o período que nós temos para trabalharmos as nossas emoções, os nossos sentimentos e fazermos os ajustes necessários para que a gente possa evoluir juntos. O eu é muito importante, mas quando nós nascemos numa família, o nós é mais importante ainda em determinados momentos. Então o Evangelho vai nos dizendo que na família nós temos espíritos mais simpáticos uns com os outros e mais antipáticos, pelas suas experiências pregressas, né? E a pluralidade das experiências, das encarnações nos explicam isso. Então, nós todos temos amigos que a gente diz, mas é meu amigo, mas eu me dou melhor com ele do que eu me relaciono com meu irmão. Ele me quer mais bem, parece, que o meu próprio irmão, que são esses laços amorosos, afetivos dessas famílias espirituais que nós construímos. Então, à medida em que essas famílias se fortalecem, nós, as famílias espirituais, as famílias corporais, aumentam as chances de nós nos encontrarmos na vida espiritual. Tem um palestrante muito interessante, o Jorge Elahá, ele é do Tocantins, fez muitas lives agora no período da pandemia, e ele diz que se nós espíritas pretendemos exercer a caridade, neste conjunto de ideias, tem alguns degraus para a gente exercer a caridade. E que o primeiro degrau da caridade deve ser com os nossos cônjuges e com os nossos filhos. Esse é o primeiro degrau da caridade. Então, quando a gente chega no centro espírita e diz para o presidente, olha, eu não vou poder vir no sábado trabalhar no risoto, porque o meu filho não está muito bem, eu vou ter que ficar em casa. Eu estou exercendo a verdadeira caridade, porque a caridade começa em casa. Então esse é o primeiro degrau da caridade. O segundo degrau da caridade, ele chama que é para com os autores das nossas vidas, que são os nossos pais. Então é com eles que nós precisamos nos dedicar, é para eles. É eles que nós precisamos cuidar, ter carinho, atenção, respeito, paciência. Para aquela mãezinha, para aquele pai que está com Alzheimer e fala 30 vezes a mesma coisa. Para ele é a primeira vez. Porque ele está num processo, parece aquelas luzinhas de pinheirinho, apaga e acende, apaga e acende. Aquelas de Natal, apaga e acende. Né? Cada vez que apaga, ele esquece. Cada vez que acende, ele lembra alguma coisa, principalmente lá bem do passado. Memória recente, não. Então, é com eles que nós precisamos exercitar nossa paciência. Esse é o segundo degrau. O terceiro degrau é com os nossos irmãos de sangue. Aqueles que eu digo sempre para os meus filhos, vocês se virem, eu vou me embora antes e vocês vão ficar. Então, eu acho bom vocês se acertarem. Porque eu não vou estar aqui para mediar nada. Se virem, aprendam a se querer bem, aprendam a construir boas relações. Os irmãos de sangue, os irmãos consanguíneos é o terceiro degrau da caridade. O quarto degrau são aqueles amigos do peito, aqueles companheiros da casa espírita, do trabalho, da vizinhança, da vida,
que a gente pode ligar para eles qualquer hora e eles vão nos socorrer. São aqueles que a gente passa anos sem conversar. Quando a gente encontra e começa a conversa, parece que nunca terminou. Parece que só deu um intervalinho assim e a gente continua conversando. E são basicamente aqueles que a gente se separa e sempre tem um assunto para conversar, né? A gente sempre vai ter um bom papo com aqueles amigos do coração. E o quinto degrau dessa escala da caridade seria com aqueles, os pobres, aqueles mendigos, aqueles que mendigam o nosso amor, a nossa atenção, são aqueles que nós ajudamos na rua, né? Em outros lugares. Mas vejam que muitas vezes nós espíritas, por algum motivo, invertemos essa ordem e passamos a achar que a nossa caridade deve começar pelos estranhos, pelos que realmente também precisam da nossa atenção, do nosso carinho, mas que não são os nossos filhos, o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos pais. Nós invertemos. E sabem por que nós invertemos? Porque é muito mais fácil ser caridoso com o estranho, com aquele que eu posso me separar a hora que eu quiser, do que com aqueles com quem eu tenho compromissos estabelecidos, com aqueles com quem eu tenho responsabilidades a cumprir. E aí a gente ouve dizer assim, sim, mas é uma responsabilidade de mão dupla, daqui para lá e de lá para cá. Beleza? Ok, é bem isso. A responsabilidade é de mão dupla. Só que a gente não se conforma que nós só podemos responder por nós. Nós não podemos responder pelos outros. Então a gente fica neste dilema, mas como? Mas porque eles não fazem assim? Porque eles não fizeram isso para mim? Porque eles não me trataram como eu gostaria, como eu imaginava, como eu queria? Sinto muito. É tudo que eles podem dar para vocês nesse momento. Então, é preciso que a gente repense na verdadeira caridade que nós, na doutrina espírita, falamos tanto. A caridade começa em casa. Se nós abandonamos os nossos que estão em casa para atender os outros que estão lá fora, estamos faltando com a caridade com aqueles que nos são muito caros. E por último, para a gente se encaminhar então para o encerramento dessas reflexões, o Evangelho nos traz sobre a ingratidão, que é justamente tudo isso que nós estamos conversando. E o Evangelho é muito claro, o Livro dos Espíritos é muito claro, que a ingratidão é fruto do nosso egoísmo, é fruto das nossas imperfeições, é fruto das nossas dificuldades reencarnatórias ainda, da nossa falta de virtudes que todos nós temos. Então, essa ingratidão, certamente, quando ela aparece, ela vai revoltando os corações que participam desse processo, que observam, né? Quanto nós nos indignamos quando nós vemos uma mãe abandonada, um pai idoso abandonado, ou quando nós vemos uma mãe jovem sendo xingada pelo seu filho, muito mais jovem ainda, uma criança, né? E a gente pensa, meu Deus, né? Como é que nós podemos ajudar? Então, o Espiritismo lança luz sobre tudo isso, dizendo que nós precisamos amadurecer espiritualmente, que nós precisamos pensar na perspectiva do eu, o que eu estou conseguindo fazer, em que medida eu estou honrando meu pai e minha mãe. Muitas vezes nós nos preocupamos muito com os atos fúnebres. Ah, mas agora tem o velório, tem o enterro. Vamos nos preocupar quando eles estão vivos, conversando, interagindo. Essa é a hora da gente se preocupar. Quando desencarnarem, nem vão saber que nós estamos ali possivelmente, né? Então, isso, segundo o Evangelho, tem nos trazido muitas aflições, muitos sofrimentos, quando nós não conseguimos honrar o nosso pai e a nossa mãe. E isso vai se refletindo naqueles que convivem conosco,
que certamente terão muitas dificuldades também de honrar a nós, quando nós formos um pouco mais idosos. Então, alguns lembretes, algumas orientações a doutrina nos traz. A primeira é: seus pais foram o melhor que podiam e que sabiam fazer quando cuidaram de vocês. Com as condições que eles tinham, com as dificuldades que eles tinham, com as dores que eles tinham. Porque quando nós não honramos o nosso pai e a nossa mãe, nós não lembramos das dores deles. A gente só lembra das nossas dores e manda conta para eles. Quando nós formos pai, mãe, tia, avó, aproveitemos a oportunidade. Porque esta é a hora de fazer muito melhor que os nossos pais fizeram. É possível que a gente não consiga fazer muito melhor do que eles fizeram, porque a gente vai se colocar no lugar deles e vai compreender as dificuldades. Mas é um desafio, né? Eu brinco lá em casa, às vezes tem uma reclamação daqui, dali. Ah, minha filha, quando tu tiver a tua casa vai ser uma maravilha, tu vai fazer tudo que tu tá me querendo fazer aqui em casa que não dá hoje, né? Então, quando nós tivermos a oportunidade de viver esse papel, que a gente aproveite para a transformação desejada. Quando nós tivermos as nossas feridas abertas pela falta de amor dos pais, que nós possamos compreender que curar essas feridas pode ser possível no cuidado dos nossos filhos. Tem um vídeo pequeno de um jornalista que ele conta a história que a mãe dele era mãe solo e passou a vida inteira procurando um pai para ele, porque ele queria muito um pai, ele cobrava muito dela. Mãe, eu quero um pai, me arruma um pai. E ela buscava encontrar algumas pessoas, encontrou de fato, mas encontrou, como ele diz no vídeo, padrastos, mas não pai. Até porque ele só tinha um pai, né? Que era ausente, inexistente no caso. E aí ele diz que à medida que ele foi crescendo, ele foi se dando conta que ele cobrava uma coisa que doía muito nela, que era conseguir um pai para ele. Todo mundo tinha pai na escola e ele não tinha, e foram momentos muito difíceis. E aí agora que ele tem filhas, ele diz que ele está aprendendo a curar as feridas com as filhas. Quando ele brinca com as filhas, quando ele leva na pracinha, quando ele conta história, quando ele faz dormir, quando ele faz sopinha, que ele está aprendendo a curar as feridas, sendo o pai que ele nunca teve. Então agora ele diz que chama a mãe e diz: mãe, já resolvi o problema, não preciso mais de um pai, porque estou curando as feridas, cuidando das minhas filhas. Então são histórias inspiradoras, né, para todos nós. Então, lembrar que talvez a paternidade, a maternidade e o respeito aos nossos pais sejam desafios bastante grandes para todos nós nessa etapa que a gente está. E que nós possamos nos conduzir nesta missão de cuidar dos nossos pais, de cuidar dos nossos filhos da melhor maneira possível, com a consciência tranquila que estamos fazendo o que é possível para todos nós, que somos espíritos imperfeitos, que temos as nossas dificuldades, mas que a partir dessas análises, né, das nossas dificuldades, do que precisamos melhorar, nós já conseguimos traçar estratégias para essa melhoria e já conseguimos avançar gradativamente neste caminho, né, de respeito, de construção de relações saudáveis, né? Não sem conflitos, porque não existem relações saudáveis sem conflitos, né? O conflito é parte da vida, a gente discorda do outro e o conflito está ali, né? O que importa é o que fazemos com o conflito. Se nós conseguimos conversar, se nós conseguimos ouvir o outro, se nós conseguimos respeitar a opinião do outro, isso que importa. Porque o conflito faz parte, as divergências de opinião fazem parte da vida. Nós somos muito diferentes, né? E que nós possamos, então, nessa condução da vida, ir dando limites para aqueles com quem nós temos responsabilidade de guiar os nossos filhos, para que eles se constituam em cidadãos de bem. Não importa a profissão, não importa onde vão morar,
mas que nós consigamos plantar no coração deles o Evangelho de Jesus, para que quando nós não estivermos mais aqui, ou quando eles morarem muito longe de nós, eles possam usar o Evangelho como um guia, como uma bússola, um roteiro seguro de como agir para viver melhor, respeitando toda essa conjuntura e crescendo espiritualmente. Então, que nós possamos agradecer, acima de tudo, aos nossos pais, independente das nossas dificuldades, a vida que nós recebemos. E que possamos honrar, então, essa vida fazendo o melhor que nós pudermos. Que Jesus nos ampare, nos fortaleça e que nós possamos prosseguir na nossa caminhada. Muito obrigada a todos pela atenção.